Muito bem, nós vamos começar hoje a tratar do assunto do sal no casamento. O sal. Nós estamos nos preparando para ir a Israel no final de agosto e nós vamos lá com alguns casais, uma caravana que estava preparada já desde o ano passado e por causa das guerras não pudemos ir, mas finalmente vamos poder ir no final desse mês, se Deus quiser. Amém? Vamos orar para que não estoure mais nenhuma guerra enquanto isso lá. Mas tudo correndo de acordo com os planos, nós vamos à Terra Santa e um dos lugares que nós vamos visitar é o chamado Mar Morto, ou Mar de Sal. O Mar Morto, que tem muita história na palavra de Deus. O sal na Bíblia, ele é um exemplo tanto de julgamento, de juízo, de morte, de esterilidade, como também ele é um símbolo de sabor, de vida, de preservação, de conservação de votos, da aliança, da alegria. E nós vamos trazer lá do Mar Morto, que se chama Mar Morto exatamente pelo excesso de sal, de salinidade naquelas águas, e portanto não há vida naquele mar, não há peixe, não há vida, nenhum tipo de vida ali, porque o sal mata tudo. Então esse excesso de sal causa morte, como tem sido em muitos casamentos. O excesso de alguma coisa tem trazido a morte do amor. O amor acaba, ou pelo menos eles pensam que acabou, e esfria, e o casamento fica sem sabor, sem gosto. Quando que o casamento tem que ser um lugar que você tem que ter gosto de voltar para casa, de estar com a esposa, de estar com o marido. Casamento legal não é aquele casamento que você vê de casais que fazem viagens exóticas e que tem lá uma vida de ostentação. Muitas vezes esses casais estão tentando trazer alegria para a vida deles com essas coisas que não existe se eles não tiverem esses momentos. Porque o casamento realmente abençoado, o casamento com sal, que é a bênção de Deus, ele é bom só de vocês estarem juntos, só de vocês estarem na presença um do outro. Pode estar em casa, pode estar fazendo o que for, é bom porque vocês são bons um para o outro, vocês são bons um para o outro. Você é sal na vida da pessoa, você dá sabor, como Jesus disse, vós sois o sal da terra. Mas hoje vamos falar de um exemplo de sal e casamento. Jesus disse assim lá em Lucas 17, ele deu um conselho muito direto. Ele disse assim: lembrai-vos de quem? A mulher de Ló. Foi Jesus quem falou isso. Lembrai-vos da mulher de Ló. Então nós vamos fazer isso agora. Vamos obedecer o Senhor Jesus. Vamos lembrar da mulher de Ló agora. Quem foi a mulher de Ló? Diz o texto sagrado que, você sabe, Ló era sobrinho de quem? De Abraão. Abraão saiu da terra onde ele estava, ordenado por Deus, e como Ló, o seu pai tinha morrido, o irmão de Abraão tinha morrido, então Abraão assumiu Ló como um filho. Então levou Ló com ele. Só que Ló e a sua esposa sempre se mostraram um tanto materialistas, inclinados para coisas materiais, inclinado para conforto, bem-estar, dinheiro. A gente vê isso na história dos dois lá em Gênesis. E a história desses dois culminou quando eles decidiram se separar do tio, exatamente por causa de dinheiro. Os pastores de Ló estavam brigando com os pastores de Abraão por causa de pasto, de ovelhas. Então, eu quero cuidar da minha vida.
Então Ló viu ao longe as campinas de Sodoma, as campinas que levavam para Sodoma, a famosa Sodoma de Sodoma e Gomorra, que era uma cidade rica na época, desenvolvida. Então Ló falou: é para lá que eu vou. Então ele, sua esposa, suas filhas foram para Sodoma. E você conhece a história de Sodoma. Sodoma era um lugar extremamente promíscuo, totalmente avesso a Deus. A iniquidade de Sodoma irritou a Deus e Deus decidiu destruir aquelas cidades, Sodoma e Gomorra. Mas, por consideração a Abraão, Deus mandou anjos a Sodoma para tirar de lá Ló e sua família. E os anjos disseram: olha, essa cidade vai ser destruída, arrumem tudo, vamos embora, vamos sair daqui. E o que aconteceu? Ló e a sua esposa ficaram arrastando os pés. Operação tartaruga. Sabe quando a pessoa não quer fazer uma coisa? Não, já vou, tal. Não, primeiro eu tenho que arrumar isso aqui, tal. Mas as minhas coisinhas. E ficaram enrolando para não ir. Não acreditaram muito que a cidade ia ser destruída. E diz o texto lá em Gênesis 19 assim: e ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, o quê? Demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Quer dizer, Ló e a sua mulher ficaram lá: não vamos, não, mas tem certeza e tal. Não queriam deixar a casa, os bens, porque eles só podiam carregar o que as mãos podiam. Então ficaram com pena de deixar a coisa para trás. E quando eles saíram da cidade, e Deus determinou que iria cair fogo e destruir a cidade, os anjos deram uma ordem rigorosa para Ló e a sua família: não olhem para trás. Mas o texto diz lá: e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal, como um monumento à incredulidade, um monumento ao apego às coisas fúteis, inúteis, e à desobediência a Deus. Então, esse casal, Ló e a sua esposa, que a Bíblia não fala o nome dela, esse casal ilustra como que muitos também se afundam, como que muitos perdem a família, perdem o casamento, como Ló perdeu o casamento, depois virou um ébrio da vida, um bêbado da vida. As filhas se desviaram, ele perdeu completamente a família, ficou humilhado. Porque muitas pessoas hoje também perdem a família, perdem a dignidade, perdem o próprio senso de valor próprio. Por quê? Porque se apegam àquilo que não deveriam, colocam o valor naquilo que não tem valor, e perdem a visão do que realmente importa. O que realmente importava na vida de Ló e da sua esposa? O que eles deveriam dar importância? Desde lá de trás, eles deveriam dar importância à bênção de Deus que estava com o seu tio Abraão. Se eles crescem, se eles entendessem o que era essa bênção que Deus tinha dado ao seu tio, e ele via como o seu tio era abençoado, se eles tivessem entendido isso, visto isso, ou crido nisso, então ele nunca teria se separado de Abraão, nunca teria colocado mais importância
aos bens, às ovelhas, ao pasto, à cidade, e passado pelo que eles passaram, nunca, mas teriam valorizado o que de fato havia valor, e certamente eles teriam tido muito mais do que tinham lá em Sodoma. Aquela vidinha que eles tinham lá, que eles achavam que era muita coisa, aquela vida que a mulher de Ló não quis deixar para trás, ficou olhando lá, ai que pena, tudo que eu construí e tal, aquela vidinha era nada comparada ao que Deus deu a Abraão, e que certamente Ló faria parte daquilo, porque era família, ele era como um filho, compreendeu? Então hoje a gente vê que muitas pessoas também perdem esse entendimento do que realmente importa e ficam valorizando coisas que não têm valor. Às vezes a pessoa se importa muito com aquela idealização, né? Porque você é ensinado desde pequenininho a idealizar. Quando você crescer, você vai fazer uma faculdade, você vai ter o que o seu pai, sua mãe não teve, você vai ter isso, você vai viajar, você vai conhecer, enfim. Então, há uma idealização. E às vezes o casal tem uma idealização, às vezes uma pessoa no casamento tem uma idealização, a carreira. Na minha carreira, sabe, eu lutei muito por essa carreira, eu fiz de tudo, eu estudei e tal, o que eu sacrifiquei e tal. Só que a carreira começou a afetar o casamento, porque a carreira está pedindo da pessoa uma coisa que ela vai ter que tirar do marido, da esposa, né? Então, tempo, vai ter que tirar, por exemplo, à noite está lá resolvendo o problema do trabalho, quer dizer, era um momento do casal, mas a carreira está tirando, não, porque eu tenho que resolver isso aqui, porque é o patrão, porque isso aqui. Então, a pessoa, ela se apega a uma coisa que ela trabalhou muito, ele idealizou, se esforçou, e ela não está enxergando que aquela idealização, ela não está fazendo bem para ela. Porque o que mais tem hoje são pessoas que conquistaram, não tem a família para compartilhar a conquista. É isso que a gente está falando. Você está dando uma importância a uma coisa que não é tão importante quanto o que você tem. O que você tem hoje? Você tem uma vida que, no caso, né, o Ló, ele ia perder a vida dele se ele ficasse naquela cidade. Ele ia morrer queimado, ele e toda a família. Eles estavam prontos para perder a vida, por causa do que eles idealizaram, por causa daquilo que eles conquistaram. Colocam o sonho acima, né? Aquela coisa acima da família, acima do casamento, às vezes acima até de Deus, porque busca Deus para que Deus ajude a conquistar o sonho. Quer dizer, o mais importante não é Deus, Deus é só um meio para um fim, porque o fim é o sonho dela. Então a gente não está dizendo que você não deva ter carreira, que você não pode ter vida social, não estamos falando isso, estamos falando o seguinte: cuidado para não salgar demais. Se você salgar demais, se você perder o equilíbrio, perder a mão, seja o que for, carreira, filho, o seu corpo, você talvez está preocupado com o seu corpo, com a sua beleza, preocupado com a família, os parentes. Se você perder a mão, você vai salgar demais, vai estragar. E a pessoa que é um tipo de Ló, ela parece que não tem muito bem organizado na cabeça dela a diferença daquilo que é realmente importante, daquilo que é legal ter. E aí ela sempre está trocando os pés pelas mãos, sempre errando nas suas prioridades, e o que é importante ela deixa de lado. Então, se você quer trazer ordem, então Deus de fato tem que ser o primeiro na sua vida. O seu relacionamento com Deus não é religião, é você e Deus em primeiro lugar. Por que é o primeiro? Porque se você não acerta isso aqui, você não vai conseguir acertar nada aqui. Primeiro você tem que acertar no vertical, você e o céu, a terra e o céu tem que estar acertados, você com Deus. Se você acerta com Deus,
então você vai saber lidar com os outros na horizontal. Esposa, filho, cliente, tudo. Você vai, aqui no plano horizontal, você vai saber lidar, porque você está alinhado no plano vertical. Mas se isso aqui está fora de sintonia, você não vai saber lidar com as coisas no plano horizontal. E às vezes você tem que falar com Deus a respeito, né? Você tem uma situação que é um trabalho que tira muito você do seu casamento, da sua família. E você sabe que a vontade de Deus é você ser um bom marido, uma boa esposa, mas você tem um trabalho que está afetando isso. Só que você depende, a sua família depende desse trabalho. Então aí você tem que levar a situação a Deus. Porque você tem que falar para Deus. Uma vez eu fiz isso, eu falei, eu tinha uma responsabilidade que estava demandando de mim, que eu não dava para eu acompanhar o Renato. A responsabilidade não estava deixando eu acompanhar o Renato. Então eu falei com Deus, eu falei, meu Deus, o Senhor não vai me dar uma responsabilidade que vai atrapalhar o meu casamento. Porque o meu casamento é do Senhor também. Então, ou o Senhor me ajuda a lidar com essa responsabilidade e acompanhar o meu marido, ou o Senhor tira essa responsabilidade de mim. Porque eu não posso fazer uma coisa que eu até prego para as pessoas não fazerem. E Deus, Ele respondeu. No mesmo dia, Ele me deu a capacidade de acompanhar o Renato e não deixar de fazer a responsabilidade. Até hoje tem sido assim, porque eu levo para Deus, eu sei das prioridades. Eu não penso assim, não, Renato, você tem que entender, porque eu tenho isso aqui que eu tenho que fazer, e você tem que entender. Não, eu não faço isso, por quê? Porque eu sei que Ele vai entender, mas isso vai afetar o nosso casamento. E a minha salvação está atrelada também ao meu casamento. Quer dizer, eu vou mexer com a minha salvação também, eu vou colocá-la em risco. Então, às vezes, quando você está numa situação que você não sabe, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Você tem que levar a Deus, pedir para Ele, ó, o Senhor vai ter que fazer alguma coisa, o Senhor vai ter que dar um jeito aqui. Ele foi tão rápido para deixar Abraão, mas ficou lá. Não vou embora de Sodoma, não. Ele não queria largar Sodoma. Mas o tio foi rápido. Agora vou embora. É assim que as pessoas muitas vezes tratam Deus. É tão fácil deixar Deus, mas difícil deixar o que ela está apegada a esse mundo, as coisas desse mundo que ela não quer largar. A mulher de Ló representa essas pessoas que ficam olhando para trás, lamentando o que elas tiveram que deixar ou não querendo deixar o que tem que deixar. É o caso do solteiro que fica lá olhando, solteiro mulher de Ló, né? Fica lá olhando a rede social da ex. Deixa eu ver como é que ele está. Deixa eu ver se já casou. Né? Ia estar com outra já. E nem gostei do cabelo dela, horrível. Olha só, olha com quem ele foi. Olha, ele trocou por quem? É aquela pessoa que fica assim, olhando para trás e ela fica pensando assim, puxa, se eu tivesse. O que aconteceu lá atrás, os erros que a gente cometeu, eu cometi, você cometeu, todo mundo cometeu, passou já. Você tem que fazer as pazes com isso. Acabou, passou. Mas hoje não passou. Hoje você pode fazer escolhas diferentes. Mas se você ficar olhando para trás, hoje vai passar. E amanhã e outro dia. E a vida vai passar por você. Lá em Filipenses diz assim, para concluir: uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
E isso se aplica também na vida espiritual. Se você quer chegar no céu, ninguém vai chegar no céu olhando para trás. Ninguém vai chegar no céu apegado às coisas desse mundo. Você tem que deixar as coisas para trás. As coisas que atrapalham, que separam você de Deus. Comece a colocar, primeira dica para você ter uma vida amorosa de sabor. Um casamento com sabor. É essa história, esse exemplo, esse mau exemplo da mulher de Ló. Coloque em prática na tua vida.